Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Para a gente falar meio que focado nesse vídeo, de que forma? A gente vai falar sobre algumas situações e alguns detalhes em relação a esses últimos 4 nomes que estão aí estourando recentemente nas redes sociais sobre contratações, negociações, melhor dizendo, do Clube do Remo. Então fica até o final para você poder entender todos esses detalhes que eu vou falar para vocês, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Bom, vamos lá, galera. Primeiro vamos falar, né, sobre essas situações que estão aí envolvendo ultimamente, né, o Clube do Remo, estão envolvendo as redes sociais ligadas aí ao Clube do Remo e até as que não são ligadas ao Leão Azul. Bom, acho que foi ontem, foi hoje ou foi ontem, eu acho que foi hoje de manhã, melhor dizendo, o perfil Fute Ousadia, aquele mesmo perfil que cravou a vinda do Felipe Viseu como presente de ano novo para a torcida do Clube do Remo, tá? Ele, que inclusive ele fez o collab comigo e eu aceitei esse collab dele. Hoje ele soltou mais uma. Ele cravou que Nahuel Barrios que Nahuel Barrios não, que Daniel Penha estaria fechado com o Clube do Remo. Daniel Penha, para quem não sabe, eu vou explicar a situação do Daniel, tá? Mas o Fute Ousadia colocou como confirmada a vinda de Daniel Penha para o Leão Azul para 2025. E ainda complementou a notícia dizendo que Nahuel Barrios segue negociando com o Leão Azul, tá? Essa foi a informação. Eu peguei essa informação e republiquei ela tanto no Instagram quanto no Twitter, enfim, nas redes sociais do canal Meu Poderoso Leão. Isso aconteceu durante o dia. Mas desde 2 dias atrás, mais ou menos, ou um dia atrás, enfim, vem uma outra situação ocorrendo também em relação a alguns nomes da lateral esquerda. Então a gente vai falar sobre essas 2 posições, que são os nomes que estão estourando recentemente na torcida do Clube do Remo, e eu vou explicar isso para vocês, tá? Lateral esquerda e meio de campo. Bom, vamos começar primeiro pelo meio de campo, que foi a notícia de hoje do Daniel Penha. Bom, como eu já falei, Fute Ousadia foi lá e cravou a vinda do Daniel Penha, informando ainda que Nahuel Barrios estaria ainda em negociação com o Clube do Remo. Bom, essa situação do Daniel Penha, ela já vem aí sendo especulada e muitas vezes até confirmada por vários perfis. Eu vi vários perfis confirmando a negociação do Clube do Remo e realmente ela procede. Eu não parei e não falei muito sobre nomes, porque a partir do momento que a gente estava colocando muitos nomes à tona, né, trazendo muitos nomes à tona, esses nomes acabavam caindo em leilão. Então eu tomei a iniciativa de não falar diretamente sobre nomes e falar sobre posições de jogadores. Bom, nesse momento existem 4 nomes que já não dá mais para não falar e eu preciso explicar isso para vocês. Começando pelo meio de campo, Daniel Penha e Nahuel Barrios. O que acontece? Daniel Penha é uma negociação que já vem meio que fechada, digamos assim, entre jogador e o Clube do Remo, também empresário, enfim, todos os envolvidos, tá? Todo mundo envolvido já tinha fechado, praticamente, melhor dizendo, todo mundo envolvido, já tinha fechado a negociação com o Clube do Remo, tá? Então, Daniel já tinha dado o sim dele, o clube já tinha acertado valores, já tinha feito tudo. Bom, o que faltava era uma liberação por parte do jogador lá do time dele, lá em Portugal, o Nacional da Madeira, se eu não estou enganado, tá? Essa posição sobre essa liberação do jogador que estava faltando. Bom, como o Fute Ousadia já trouxe a informação de que está confirmado, isso quer dizer que a fonte dele provavelmente disse, já está liberado. Então assim, o Daniel Penha inclusive soltou um vídeo de ano novo com a esposa, né? A esposa dele, para quem não sabe, ela está enfrentando um problema de saúde, é um câncer, ela tá com uma situação
saúde um pouco delicada. Tomara que não seja nada, rezo para que não seja nada realmente de grave e que isso passe na vida deles, para que eles possam seguir com a vida, enfim, com a família deles e tudo isso, tá? Mas havia essa situação em relação ao Daniel e por isso eu não vinha falando no jogador, tá? E aí estava nesse imbróglio de liberar, não liberar, sai, não sai, vem, não vem, e acabou aí que o Fute Ousadia trouxe a informação que sim, já está liberado. O que eu posso dizer em relação a isso é que, sim, estava tudo já negociado, tudo já fechado em relação ao jogador. E faltava realmente somente a liberação do time lá do Nacional da Madeira, que provavelmente aconteceu. Então, se o Fute Ousadia estiver correto, o Daniel Penha já é jogador do Clube do Remo, tá? Então, isso estou falando, estou cravando a informação em relação ao que está falando o Fute Ousadia, tá? Para mim faltava somente a liberação, que provavelmente já deve ter acontecido. Naruel Barrios, qual é a situação do Naruel Barrios? A mesma coisa, tá? Só que lógico, não tem um problema de saúde envolvido, não tem nada disso, tá? O próprio São Lourenço já liberou o jogador. Por quê? Porque o futebol argentino, a Argentina em si, ela passa por um problema financeiro muito grande. O país está numa crise financeira muito grande. E o São Lourenço não está tendo como arcar com as despesas. Inclusive tem outros jogadores saindo do São Lourenço, tá? Com salários maiores, eles estão saindo. Porque o São Lourenço não está conseguindo segurar as despesas desses jogadores, tá? O Naruel Barrios já vem negociando com o Remo há um tempo também, tá? Algumas outras pessoas já falaram do Naruel, assim como falaram do Daniel também. Eu ainda não tinha falado antes por conta dessa situação, de não estar divulgando muito e tal, mas como os nomes já estouraram demais, então agora chega a hora de falar isso para vocês. Então Naruel Barrios já vem negociando há muito tempo e o que faltava para o Naruel Barrios era o sim do jogador. Diferente do Daniel Penha. Do Daniel Penha, o sim do jogador já tinha. Faltava a liberação do clube. Do Naruel Barrios, falta somente o sim do jogador em relação a isso. Que deve estar muito próximo se já não estiver fechado. Mas o jogador segue negociando bem, segue conversando bem com o Clube do Remo e só estaria faltando esse detalhe final. O que era? O sim do jogador em relação a vir jogar para o Clube do Remo. Todos os outros detalhes também já foram todos eles acordados, inclusive salário do jogador, tá? O que chega para mim de informação é que o jogador está muito interessado, porém tem outros clubes, até mesmo de Série A, interessados no jogador. E por isso talvez ele esteja meio na dúvida em relação a isso. Mas ele estaria sim interessado em vir jogar no Clube do Remo. A proposta que o Remo fez para ele achou muito interessante. Então tem que aguardar um pouco mais em relação a isso. Ah, Jorge, se um vier, o outro está descartado. Não, gente, eu já falei para vocês, ninguém está descartado. A vinda de um não depende do outro. Então, muita calma nessa hora, porque ninguém está descartado e tudo ainda pode acontecer. Mas esses detalhes vocês precisam entender. E Jorge, por que está acontecendo tanto leilão? Gente, nós não estamos mais lidando com jogadores para ir jogar a Série C, jogadores que não estão no seu mais alto nível técnico, que precisam de uma recuperação muito grande para ver se dá liga e fazem um bom time para a Série C, que foi o que aconteceu com a gente no ano de 2024. A gente está falando de uma Série B, de um elenco que está sendo montado já muito forte, pelo menos teoricamente, para poder disputar a temporada de 2025. E nesse momento todo mundo quer bons jogadores. Isso aí é indiscutível. E como eu já falei para vocês, a gente passa por um colapso no nosso futebol brasileiro e hoje todo mundo está atrás dos mesmos jogadores. Então fica realmente inflacionado o mercado do futebol. É sempre muito mais trabalhoso trazer jogadores para o norte. O jogador pede mais alto, pede mais garantias, enfim, pede um monte de coisas que não pede, por exemplo, lá para clubes do eixo Rio-São Paulo. Tem muitos jogadores bons que deixam de vir para os clubes do norte, do nordeste, por exemplo. Nordeste talvez até não, mas mais do norte, por conta de querer jogar o estadual de Rio e São Paulo, por exemplo, para ver se tem uma visibilidade boa e já fica por lá. Isso é uma coisa que os jogadores hoje pensam muito em fazer. Então, assim,
Voltando a essa situação, é muito mais difícil hoje contratar do que era, por exemplo, na Série C. Na Série C em 2024, para quem acompanha aqui o canal, eu cravei muitas das contratações, porque era mais fácil fazer isso. Hoje em dia é um pouco mais complicado, movimenta muito o mercado. Então é por isso que eu procuro avaliar primeiro, deixar o tempo passar um pouco, deixar a negociação correr, para a gente poder trazer uma informação melhor para vocês, tá? Então, em relação ao meio de campo, são esses dois jogadores, Daniel Penha e Nahuel Barrios, com essa situação que eu acabei de falar. Em relação à lateral esquerda, bom, vamos lá. O Remo tinha aí uma negociação que estava fechada com o PK. Houve toda aquela situação, ele acabou indo para o Paysandu, enfim. Mas a partir do momento que o jogador deu não para o clube do Remo, mesmo depois de ter apalavrado com o Leão Azul, tá? Ele deu não para o clube do Remo, o Remo imediatamente foi atrás de outras opções. E aí surgiram duas opções, tá? Uma era o Trauco, Miguel Trauco, se eu não estou enganado, é Miguel Trauco o nome dele, que acabou sendo anunciado pelo Alianza Lima, tá? O Miguel Trauco estava sim nesse radar do clube do Remo, e um outro jogador também apareceu nesse radar. Por fora veio o nome do Conrado. E aí o Conrado veio com aquela história de estar negociando, tá mais forte, tá fechado, tá praticamente fechado, tá isso e tá aquilo. Eu trouxe a informação do Conrado no vídeo de ontem, falando sobre isso, tá? Que não está 100%, falta ainda fechar a negociação, mas o Conrado estava muito bem encaminhado. De ontem para hoje começa a surgir um monte de informação dizendo que o Conrado já não vem mais, que quem vem é o Heverson do Novo Horizontino. Gente, o Heverson é um nome muito bom também, e que também já estava na mira do clube do Remo, junto com o Miguel Trauco. Como o Miguel Trauco acabou sendo anunciado por outro clube, imediatamente o Remo correu para uma outra opção, para não ficar somente com uma opção de contratação. Então estava Heverson e o Conrado, tá? Heverson estava mais adiantado que o Conrado, porém o Conrado estourou muito mais rápido do que ele. E agora fala-se no Conrado não vir mais para o Heverson vir. Gente, ninguém está descartado e ninguém ainda está confirmado. É por isso que eu não digo para vocês assim, olha gente, cravei, tá aqui, é esse jogador. Não, porque não está confirmado. As negociações estão acontecendo e não adianta ficar fazendo isso. Ah, fulano vem, no dia seguinte, fulano já não vem mais, quem vem é o outro. Não é dessa forma. É por isso que eu digo para vocês, e eu sempre falo e sempre vou falar, não adianta fazer isso, porque isso só cria expectativas falsas na torcida e a torcida acaba se sabotando. Gente, é mercado e o mercado é desse jeito, tem essas movimentações. Jorge, quem vai ser anunciado, quem vai ser contratado? Não está fechado ainda, gente. Não está fechado ainda, então tem que aguardar. Mas sim, o Remo negocia com esses jogadores. Sim, o Remo tem interesse. Quem vai fechar? A gente precisa ainda esperar para ver essa situação. Então, assim, ninguém está descartado, está todo mundo negociando, mas ninguém ainda foi efetivamente confirmado, a não ser a confirmação que surgiu do Fute Ousadia em relação ao Daniel Penha, que tomara que aconteça juntamente com o Barrios. Não seria nenhum problema trazer esses dois jogadores, na minha opinião. Mas, enfim, seguimos observando, verificando e sempre esperando. É uma coisa que eu falo, deixa a negociação rolar, deixa as coisas acontecerem. O Remo está certo em manter cautela nas suas negociações, em manter cautela em quem vai vir para o Leão Azul para 2025. Está correto fazer isso. Então, muita calma nessa hora, tem que aguardar, está tudo sendo encaminhado, mas não tem ainda ninguém desses 4 nomes que eu falei para vocês, que são os 4 nomes que começam a estourar, ninguém está confirmado, a não ser o Daniel Penha, que foi confirmado pelo Fute Ousadia. Beleza? Esses detalhes eu precisava trazer para vocês, essas informações extras, para que vocês pudessem entender em que pé está cada uma dessas situações. Vamos aguardar, porque pode ser que a gente tenha, sim, mais detalhes e novidades. Lembrando que a primeira janela, como eu falei no vídeo de ontem, começa amanhã, dia 3.
tá? Dia 3 começa a primeira janela de transferência. Então tem muita gente que não poderia vir antes da janela e que a partir de amanhã já pode vir para o Leão. Então quem sabe estejam esperando essa janela para falar alguma coisa, para fazer algum tipo de anúncio, enfim, aguardaremos essa situação, beleza? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera. A gente segue acompanhando. Fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e fui!